Olá, eu sou o Júlio, estou aqui com o meu grupo Clênio, Luiz e Fernando, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o tema modulação em fibra ótica. Fazendo uma breve introdução, a modulação em fibra ótica é uma tecnologia muito importante na transmissão de dados nos meios de comunicação modernos. A gente usa sinais óticos para transportar as informações digitais ou analógicas e eles conseguem atingir uma alta eficiência nas velocidades de transmissão. Nessa imagem a gente pode ver que a fibra ótica ela é uma das principais tecnologias que consegue uma alta taxa de transmissão por uma maior distância, em comparativo com as tecnologias mais antigas, né? Então, fazendo uma breve introdução sobre a fibra ótica, o que é a fibra ótica? São filamentos flexíveis feitos de vidro ou plástico capazes de transmitir luz ao longo de grandes distâncias com mínima perda de intensidade. A gente tem aqui três características importantes: alta largura de banda, que é a capacidade de transmissão de dados muito maior em comparação com os meios tradicionais, né, em um curto período de tempo. Imunidade às interferências, então a fibra ótica é praticamente blindada a interferências externas e eletromagnéticas. E segurança, ela é praticamente impossível você interceptar um sinal numa fibra íntegra. Então a gente pode trazer aqui algumas características para a transmissão. Os nossos dispositivos eletrônicos, eles emitem sinais elétricos. Porém, a fibra ela só transporta luz, sinais óticos. Então a gente precisa fazer essa conversão dos sinais elétricos para sinais óticos para a gente conseguir transportar nossa informação. E a modulação está diretamente ligada, pois ela é uma técnica que vai fazer ser possível a gente conseguir altas taxas de transmissão em uma distância muito maior. Então a gente tem algumas necessidades de modulação. É basicamente o que eu falei, aproveitar o máximo da largura de banda das fibras, então a gente consegue transportar mais quantidade de dados em um curto período de tempo. A otimização e a multiplexação dos sinais, pois a gente consegue pegar vários sinais, eles modulados ou não, multiplexar e mandar para o receptor. A modulação é crucial para superar as perdas ao longo das fibras. Então, à medida que o sinal é transportado pela fibra, ela pode atenuar, o sinal pode se perder. Então, a partir da técnica da modulação, a gente mitiga esses problemas e faz o sinal chegar com a maior integridade possível. Tendo alguns fundamentos aqui da fibra ótica, a gente pode mostrar aqui alguns tipos de modulação. Modulação de intensidade, a gente varia apenas a intensidade da luz para modular o sinal. Modulação de fase, você altera a fase de acordo com o que você quer. Modulação de frequência, você altera a nível da frequência. E a modulação de amplitude e fase, o que é a M, que é a combinação da modulação amplitude e fase. Isso faz aumentar a capacidade de transmissão bem significativamente. Nessa imagem a gente pode ver aqui um lado sinais digitais e um lado sinais analógicos, sendo modulados em diferentes tipos, amplitude, frequência e fase, e do outro lado a mesma coisa, amplitude, frequência e fase. Outros dois tipos de modulação muito importantes que a gente tem é a modulação OFDM e a modulação coerente. Vou explicar um pouco mais sobre elas. O OFDM, como é que funciona? A gente divide o sinal em múltiplas subportadoras ortogonais, né, que são divididas em ângulos de 90 graus. Isso proporciona que um sinal não interfira no outro, e com isso a gente não tem perdas no sinal de transmissão e as subportadoras as frequências das subportadoras não interferem uma nas outras. Como que é o processo? Cada subportadora é modulada individualmente usando um tipo de modulação. Após toda a modulação das subportadoras, todos os sinais eles são combinados para fazer o OFDM completo. E aí o OFDM é transmitido através de um meio de comunicação. Pode sofrer alguns tipos de problemas, como dispersão e atenuação, que a gente vai explicar um pouco mais para frente. E na extremidade receptora, o sinal ele é demultiplexado em suas subportadoras individuais e o sinal é mandado para cada tipo de utilidade. Aqui nessa imagem a gente pode ver aqui como funciona o OFDM. A gente tem o nosso sinal e as diversas subportadoras, cada uma em uma frequência, separadas de forma ortogonais. Então a gente pode ver que o sinal não vai interferir uma frequência na outra. Outro tipo de modulação que a gente tem é a modulação coerente, muito usada hoje em dia, que revolucionou o sistema da modulação. Pois como é que funciona? Quando a gente modula um sistema, a gente tem uma distância muito longa, e a gente precisa amplificar esse sinal, a gente precisa de sistemas que vão amplificar e essas amplificações geram ruído. A modulação coerente está diretamente ligada para mitigar esses ruídos, pois a gente tem osciladores mais sensíveis nas pontas que fazem com que o sinal é percebido com maior sensibilidade e com isso a gente precisa de menos amplificação. Com menos amplificação, menos inserção de ruído.
e com isso o sinal é chegado de forma correta com a maior integridade possível. Falando agora sobre a técnica de multiplexação, como é que funciona? Quando a gente modula um sinal, a gente tem que multiplexar, né, também diversos tipos de sinais para mandar pela fibra. Seria muito desperdício de equipamento, de dinheiro e de material você pegar uma única fibra e mandar um único sinal. Então, para isso que serve a técnica de multiplexação. Você multiplica diversos tipos de sinais, modulados ou não, e envia para o receptor. Então, falando um pouco mais sobre as técnicas, a gente tem três mais importantes, começando pelo TDM, que é o Time Division Multiplexing, que você vai dividir o sinal em intervalos fixos de tempo. Então, cada um vai ter um tempo fixo dedicado para cada taxa de transmissão. Por exemplo, a gente tem aqui cada canal, podemos ver que em cada intervalo de tempo é mandado um bit. Então, aqui o roxo, o verde, o preto e o vermelho, e sucessivamente. Do lado de lá vai ser demultiplexado e vai ser mandado para cada aplicação. Então, é por meio da divisão do tempo. Falando um pouco mais sobre o FDM, sobre a divisão por frequência. Então a gente divide a largura de banda em diferentes frequências eletromagnéticas. Cada canal ele é alocado para uma faixa de frequência diferente no espectro. Então aqui a gente pode ver que são 4 canais, cada canal em sua frequência. As frequências são juntadas, enviadas pelo meio de transmissão. Do lado de lá é demultiplexado novamente e enviado para cada aplicação. E agora o melhor de todos, que seria o DWDM ou WDM, depende da densidade. O DWDM significa que é mais denso, então consegue mais multiplexação do que o WDM normal. Então aqui a gente usa o princípio de comprimento de onda para transmitir múltiplos sinais óticos. Então esse é exclusivo para fibra ótica. A gente pode ver aqui que são diversos comprimentos de onda diferentes que são incluídos aqui no MUX, que é um multiplexador, envia através da fibra ótica e demultiplexa na aplicação que você quer. Nessa imagem de baixo a gente pode ver o sistema completo. A gente tem o comprimento de onda entrando aqui no multiplexador, passa por amplificadores óticos, o meio de transmissão via fibra e no receptor ele demultiplexa da forma como você precisa. Aqui trazendo um pouco mais sobre a realidade, a gente tem aqui uma plataforma de gerência da Padtech, onde a gente pode ver alguns parâmetros interessantes, como a frequência do canal, canal 21, trabalha na frequência de 192.1 tera. Podemos ver alguns problemas que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é a dispersão cromática, relação sinal-ruído, e tudo isso é monitorado realmente no sistema de transmissão via fibra para a gente conseguir a melhor qualidade do sinal possível. Então, trazendo aqui uma tabela de comparação sobre as técnicas de multiplexação que eu falei, basicamente o TDM é por divisão de tempo, o FDM por divisão de frequência e o WDM por divisão de comprimento de onda. Algumas aplicações, o TDM é utilizado em redes telefônicas, o E1, 2 meguinha, o FDM em rádio FM, TV analógica, e o WDM em todos os sistemas que demandam alto tráfego, né? Ou todos os sistemas que utilizam a fibra com alto tráfego, altas taxas de transmissão em um curto período de tempo. Falando agora sobre os desafios da modulação em fibra ótica. A modulação em fibra, né, ela enfrenta diversos desafios que podem impactar e vão impactar a eficiência e a qualidade de transmissão. Aqui, como na apresentação, a gente listou os principais, né, são 9, e a gente vai falar um pouco melhor sobre eles. Começando pela dispersão cromática, né, que é a distorção dos pulsos de luz em diferentes cores, que pode levar à degradação de sinal e redução da qualidade de transmissão. Dando um exemplo rápido aqui, é como se você jogasse um sinal de uma cor na fibra. Essa fibra, ela não é 100% transparente, apesar de que olho nu você olha a fibra, ela seja transparente, mas na realidade ela não é. Ela tem algum tom de alguma cor, alguma impureza, alguma coisa assim. E a dispersão cromática é isso, você joga um pulso, um sinal de luz de uma cor, ela vai misturar com essa cor da fibra e vai chegar de outra cor lá no final. Ela vai ficar com dispersão. As perdas por espelhamento, ela vai ser quando a luz se dispersa em direções diferentes devido a alguma imperfeição na fibra, que vai reduzir a intensidade do sinal e limitar a distância de transmissão. O PMD, né, que é a dispersão de modo de polarização, que vai ser quando os modos de polarização da luz vai se propagar em velocidades diferentes, que vai dar uma distorcida nesse sinal. Os efeitos não lineares, que são fenômenos que ocorrem devido à alta intensidade da luz, né, que a gente está mandando potência alta na fibra, juntamente com o encontro com os materiais, né, com as propriedades intrínsecas da fibra, o que vai causar também distorções e vai limitar o desempenho do sinal.
Seguindo aqui nos desafios, né, as perdas por curvaturas um desafio bem comum, na verdade, porque as fibras, se elas forem dobradas em ângulos muito acentuados, vai ocorrer reflexões internas, que vai deixar o sinal bem enfraquecido. O OSNR, né, que é a razão, é a relação entre o sinal e o ruído, que é uma divisão que você pega, vai dividir o sinal pelo ruído, e quanto maior for esse valor, melhor vai ser o desempenho do seu sistema, do seu sinal. Consequentemente, quanto menor for o valor, pior vai ser, ocasionando em perdas de dados, por exemplo. As perdas por absorção, que são causadas pela absorção de luz, pelas impurezas presentes nas fibras, né? Sujeiras e essas outras coisas, poeira, etc. Atenuação e ruído de amplificação, que vai reduzir, né? Atenuação é a redução do sinal à medida que ela se propaga ao longo da fibra. É aquela perda por km. Enquanto o ruído de amplificação, ela vai ocorrer devido a, provavelmente, amplificadores ou qualquer outro tipo de componente eletrônico que são utilizados para literalmente amplificar o sinal. É uma coisa que é necessária para utilizar, mas que acaba tendo um efeito negativo na fibra. Aqui, algumas imagens de exemplo, um cabo com uma curvatura o que ocasiona em uma reflexão alta. Aqui um exemplo de um meio de uma plataforma de gerenciamento de redes WDM, com os parâmetros que eu falei, os desafios, a medição do PMD, o CD, que é a dispersão cromática, o SNR, que é a relação sinal-ruído, e os níveis de TX e RX. E agora as soluções para os desafios. A gente quis listar os três principais aqui, que são a compensação de dispersão cromática, que são as técnicas, né, como DCF e DCM, que vão corrigir essa dispersão cromática. Nós vamos falar um pouco mais ao longo da apresentação. Os amplificadores óticos, como a Edfa, que é um amplificador com a fibra dopada, e a Raman, que a gente também vai falar depois. E, por último, as técnicas de mitigação não linear, que é o uso da modulação coerente avançada e alguns algoritmos de processamento digital para minimizar os efeitos não lineares que a gente falou anteriormente. Então, primeiro aqui, a compensação da dispersão, que basicamente vai usar o DCF, que é uma fibra que é utilizada para compensar a dispersão, ou o módulo de compensação de dispersão cromática. Eles são projetados para realmente compensar aquela coisa que eu falei da luz entrar de uma cor, sair de outra. Esse módulo ou essa fibra, eles vão ser usados em um ponto estratégico do enlace, né, da transmissão, para compensar e o sinal chegar no final da mesma cor que ele foi transmitido. Os amplificadores óticos, né, a gente quis dar exemplo desses dois principais, que é o EDFA, ele utiliza uma fibra dopada comérbium, que através de efeitos químicos e físicos, ele vai amplificar o sinal sem ter a necessidade de converter esse sinal para elétrico. Que, como eu disse, um amplificador normal, ele é elétrico, ele tem que fazer a conversão, o EDFA não, ele tem a fibra dopada justamente para isso. E o amplificador Raman, que ele é quando o sinal óptico vai passar pela fibra, essa energia vai ser convertida em fótons Ramans, né, que vão ser dispersos na amplificação e vai aumentar assim a potência do sinal original. E por último, as técnicas de mitigação não linear, que elas são essenciais para lidar com efeitos não lineares, são efeitos que você não consegue mitigar do seu do seu sistema, mas você consegue fazer ele ser praticamente perceptível. Primeiro, a modulação coerente, né, que ela vai permitir separar os componentes de fase e amplitude do sinal, o que vai possibilitar uma detecção mais precisa e uma tolerância melhor a esses efeitos não lineares, né, o encontro ali do sinal da alta potência com as propriedades da fibra. O sinal vai ser modulado, então, de tal forma que a fase e a amplitude vão ser recuperados com essa alta precisão e vai permitir a correção digital dessas distorções. E, por último, a melhora significativamente da capacidade de transmissão de dados, que é essa a ideia da modulação, né? A gente transmitir mais utilizando todos os recursos disponíveis. Para aplicações da modulação em fibra ótica, a gente acaba tendo um grande benefício por
conseguir altas taxas de velocidade e uma alta banda. Então a gente acaba utilizando fibras óticas em data centers, porque a modulação em fibra ótica acaba sendo crucial nessas aplicações, pelo alto desempenho. A internet em geral, a gente acaba tendo hoje em dia fibra ótica chegando em casa, na casa do cliente, garantindo uma melhor performance. E aplicações médicas, a gente ainda está bem no começo, mas a gente ainda já consegue vislumbrar o como vai ser importante a fibra ótica em geral garantir uma alta taxa de transferência de informações na área médica. Por exemplo, um médico conseguir operar um paciente sem estar fisicamente ali, por meio de automação e tudo mais. Então é essencial uma baixa latência e uma alta taxa de banda. E aí, para as tendências futuras, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais clara do como que pode acabar, para onde pode acabar indo a modulação em fibra ótica, a fibra ótica em geral. Então, a modulação coerente avançada permite uma maior eficiência espectral e menor consumo de energia. A gente pode também acabar tendo fibras óticas que utilizam o núcleo oco, que assim ela acaba tendo um vácuo interno, assim, sendo como se fosse um guia de onda para a luz. E assim a gente teria taxas de velocidade mais próximas da velocidade da luz, que seria um avanço muito grande para as áreas de telecomunicações. E as redes ópticas da nova geração, da próxima geração, serão mais rápidas, né, eficientes e confiáveis, com maior capacidade para suportar o crescimento exponencial do tráfego que a gente tem, né, da nossa demanda. Então, como foi apresentado aqui no trabalho, a modulação em fibra ótica ela é essencial para a telecomunicação, porque ela não só proporciona uma velocidade de transmissão muito alta em comparação aos outros meios, mas ela também acaba apresentando uma baixa latência e fundamentos para suportar a demanda crescente que a gente acaba tendo de conectividade e necessidade mesmo de transmitir uma alta quantidade de dados ao mesmo tempo. Então, só para concluir aqui, a gente com a fibra ótica a gente tem uma alta velocidade, a modulação é o papel, é o agente mais importante disso, então que permite que a gente tenha velocidades maiores de transmissão de dados. As redes estão modernas e a modulação da fibra ótica é um dos fatores por isso. E ela não é só o presente, como o futuro da telecom, né? E eu acredito que a fibra ótica vai ser essencial no futuro próximo, como ela já é hoje em dia. E muito obrigado por terem acompanhado essa apresentação e até mais.